custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. É isso aí, agora nós vamos conversar com a economista do DIEESE, Renata Belzunces. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que nos ouve e nos vê. É verdade, a gente aqui tem transmissão também pelos nossos canais no YouTube, além da Rádio Brasil Atual e da TVT. Renata, o DIEESE divulgou uma nota técnica nesta semana com o título Brasil pós-pandemia, mais do mesmo, ideias urgentes para o futuro do trabalho e do meio ambiente. E a gente sabe que a pandemia do coronavírus acabou aí gerando também uma crise que é econômica, que é social, além de sanitária. E a partir desse momento estamos aí redescobrindo algumas coisas, por exemplo, como a importância das políticas públicas, não só aqui no Brasil, mas também em outros países no mundo. Aqui, particularmente, a gente vê aprofundados os efeitos da nossa histórica desigualdade social. Quer dizer, que tipo de proposta, que tipo de pós-mundo a gente pode pensar a partir aí dessa pandemia, Renata? Então vamos lá. Vamos começar um pouco a discutir esse trabalho que nós lançamos na data de anteontem, no dia 4. Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa nota está dialogando também com o Dia Internacional do Meio Ambiente. Esse futuro que nós estamos, vamos dizer assim, cutucando, que nós estamos colocando para o debate, ele está muito relacionado a como o trabalho se relaciona com o meio ambiente. Quais as oportunidades e as possibilidades que o mundo do trabalho tem diante de uma emergência climática. É sobre isso que nós estamos falando. Com certeza, a crise do coronavírus ela é uma crise que, como se tem dito, ela acelerou demais o mundo e as possibilidades de mundo que estavam colocadas. E essa aceleração, ela tem colocado uma responsabilidade para todos que vislumbram o futuro, para todos que estão disputando os rumos desse futuro, os trabalhadores que querem mais empregos, melhores empregos, as mulheres que querem mais direitos, os negros que não querem mais a violência policial, e nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar do mundo. Esse futuro, qual é a cara que ele vai ter? Qual é o que é que nós desejamos? Então, nós estamos colocando isso para o debate do ponto de vista dos trabalhadores. Voltando, então, um pouquinho para a questão do meio ambiente, que é o foco em que a gente discute lado a lado o trabalho e o meio ambiente. Hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente, é um dia que é comemorado desde 1972, quando aconteceu a primeira conferência da ONU em Estocolmo, na Suécia. Ficou gravada essa data e ela tem sido comemorada reiteradamente. A questão ambiental, para nós aqui do Brasil, sobretudo para os trabalhadores, para os pobres, para o setor que está na informalidade, ela nunca foi uma questão fácil de ser digerida, porque sempre foi colocado, por muitos anos, que só os ricos têm condições de se preocuparem com o meio ambiente, porque os ricos, eles já satisfizeram necessidades mínimas, como já tem moradia, já tem alimentação, já tem acesso à saúde, e nós éramos pobres demais para pensar em meio ambiente, e sobretudo ainda para tentar fazer uma disputa de rumos com a questão ambiental. Então, para nós, do chamado Sul global, que é muito mais um conceito político do que geográfico, nós deveríamos ficar na situação de aceitar que os investimentos que viessem para o Brasil, ou países como o Brasil, fossem investimentos que não tivessem preocupação com a questão da poluição ambiental, da saúde e da segurança do trabalhador, no entorno com a comunidade. E muito menos os nossos governos deveriam ser mobilizados para terem políticas ambientais que evitassem ou diminuíssem ou parassem até mesmo a emissão de CO2, desmatamento e toda essa questão que a gente vê hoje tão presente no nosso país. Hoje, isso mudou um pouco de figura, porque hoje nós vendemos para o mundo inteiro e o mundo inteiro tem aumentado a sua preocupação com o meio ambiente.
Então, por exemplo, hoje é um risco, e isso eu estou falando em questões, assim, em termos até muito mercadológicos, vamos dizer assim, mas hoje é um risco você ser um poluidor. A gente tem, por exemplo, em vigência hoje no mundo o chamado Acordo da Soja, que é um acordo, um protocolo que é informal, o governo não participa, para você ter uma ideia como ele é interessante, o governo não participa, é um acordo que visa com que os produtos, a soja exportada do Brasil, ela seja uma soja que não seja fruto de áreas desmatadas. Então, as pessoas fora do país querem ter a certeza que elas não estão contribuindo para o desmatamento. Essa mesma consciência, ela vai crescendo para outros produtos. Quem é esse consumidor? É o mesmo consumidor que muitas vezes não vai ou vai prestar atenção e não vai querer consumir um produto que seja fruto da poluição de rios, ou um produto que seja fruto de uma relação de trabalho que coloque a saúde do trabalhador em grande risco. Essa questão, ela está colocada, ela não é uma questão do futuro, ela é uma questão de hoje. Hoje. Tanto é que o Brasil é muito conhecido pela Amazônia, hoje você vê pressões contra o desmatamento que vêm dos países ricos em que os consumidores não querem mais a carne brasileira se ela é uma carne que avança ilegalmente sobre a floresta. Ela é uma carne cujo pasto é fruto de um desmatamento ilegal, como é a maior parte do desmatamento. E os trabalhadores, que é o nosso foco? Como os trabalhadores entram nisso? Os trabalhadores sempre foram muito ameaçados. Olha, essa questão ambiental, ela é muito legal, mas se vocês entrarem nisso, se vocês começarem a fazer muitas exigências a esse respeito, é preciso que vocês saibam que os empregos aqui deixarão de existir, porque a gente não consegue produzir aqui com a mesma condição que a gente produz no chamado primeiro mundo ou no norte global. E aí, vocês impondo para nós as mesmas condições que nós temos em outros locais, nós vamos embora. E a gente tem visto que não é assim que tem funcionado, porque o próprio mercado consumidor, ele está fazendo uma exigência sobre a produção independente de onde ela venha. Então, se a produção ela também se globalizou, o olhar do consumidor, ele também está se globalizando e atento a essa questão. Existem várias maneiras da gente tratar esse tema. Eu estou colocando aqui uma preocupação fundamental, que é da necessidade hoje do próprio trabalhador se preocupar e da sua representação, dos sindicatos, se preocuparem sim com todas as questões ambientais, com o entorno onde ele produz, com a cadeia produtiva que está envolvida, com a sua saúde, com a sua segurança, porque se assim não o fizer, ele pode ficar de fora do mercado e pode perder o seu emprego, porque o mercado consumidor está cada vez mais atento a essa questão. Tem algumas iniciativas, inclusive, que são destacadas na nota técnica, né, que podem servir até como norte, né, para essa transição ecológica. Temos aí o plano do Green New Deal, né, que foi consolidado ali pela congressista estadunidense Alexandria Ocasio-Cortez e que foi incorporado na campanha de Bernie Sanders à presidência, à postulação à presidência da República pelo Partido Democrata. E no Brasil nós já tivemos exemplos também de iniciativas nesse sentido, como a Aliança dos Povos da Floresta, a época ali em que o Chico Mendes promoveu, na verdade, um grande encontro, seringueiros e lideranças indígenas, à época ali eram vistos, até um via com desconfiança o outro, e eles conseguiram conversar e se aliar, né, no sentido de preservar a floresta, o que é algo que eles já faziam naturalmente, tanto os seringueiros quanto os indígenas, e dali inclusive ficou esse grande legado que são as reservas extrativistas, que se não existissem hoje o desmatamento no Brasil estaria muito mais avançado. Então existem modelos, existem iniciativas para a gente fazer essa transição ecológica, não, Renata? Foi muito legal você trazer esses elementos que estão na nota, porque quando nós lançamos a nota, algumas pessoas falaram: poxa vida, mas vocês estão sonhando demais.
Nós temos hoje um ministro muito desmatador, muito negacionista das mudanças climáticas, e vocês estão num futuro muito distante dessa realidade. É preciso também dizer que nós somos o mesmo país que produziu uma das maiores lideranças ambientais do mundo, reconhecida ainda hoje, muito mais inclusive fora do país do que dentro do país, que é o Chico Mendes. O Chico Mendes ele foi assassinado em dezembro de 1989. As condições eram tão ruins ou piores como hoje. E naquele momento houve toda uma criatividade de construir uma luta que realmente fez essa aliança entre povos da floresta, sindicatos, comunidade internacional, sobretudo permeada pelos ambientalistas, e houve a criatividade de construir as reservas extrativistas. Hoje nós estamos trabalhando muito com o conceito e a ideia de uma transição justa, que é uma ideia de você remanejar aqueles setores econômicos e os trabalhadores, obviamente, que estão neles, para outras atividades, se comprovadamente esses setores, eles são setores que passam a ser indesejáveis com vistas à produção de um meio ambiente e de um futuro, porque hoje nós não estamos mais falando de um futuro distante. Hoje a emergência climática, ela é um momento em que ou mudamos hoje, ou nós estamos de fato comprometendo o futuro. Ela é uma coisa difícil da gente, ela não é tão palpável, porque o resultado que você tem a partir da mudança nesse minuto, você só vai ver daqui a alguns anos, mas ela é muito necessária justamente por isso. Nós estamos comprometendo, sim, o futuro da próxima geração, não é dos bisnetos, já é a da próxima geração. Esse momento, então, ele é um momento ideal para que a gente pense essa transição justa. É um momento em que o mundo teve que parar por conta da pandemia, e um mundo que nunca poderia parar, né? Os negócios nunca podem parar, mas parou e está parando. E nesse momento em que o paulistano conseguiu ver o céu, isso foi um fenômeno muito engraçado da gente observar, os paulistanos se reunindo em alguns parques, não devendo se aglomerar, mas não resistindo a fazer essa aglomeração para ver o pôr do sol e ver a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros vazia, e ver o quanto que isso imediatamente refletiu na qualidade que ele tinha do ar e na qualidade que ele tinha de se relacionar com o entorno, com o céu, isso ficou visível, ficou patente. E como a gente vai precisar fazer um grande movimento para uma reconstrução econômica, que é, na verdade, o New Deal, né? O que foi o New Deal, que a gente faz um resgate na nota? O New Deal é uma tradução para um termo em inglês que significa grande acordo, que foi um grande acordo promovido nos Estados Unidos após a crise de 29, em que empresas, sindicatos, governos, setores da sociedade tiveram que entrar num acordo e promover grandes investimentos que tirassem a economia da situação de depressão. Nós tivemos 2 anos de crescimento negativo, nós estamos há 2 anos nos arrastando e certamente nós teremos crescimento negativo esse ano. Para sair dessa situação, um Green New Deal brasileiro seria uma hipótese e uma necessidade incrível, mas não fazer mais do mesmo, como nós estamos sugerindo na nota. Fazer com que esses investimentos, eles realmente sejam feitos em setores e de maneira a proteger os empregos e a melhorar o meio ambiente. Então, isso significa o quê? A gente vai destruir a Petrobras, a gente não vai mais produzir petróleo. Não, não significa imediatamente fazer isso. Mas significa você rumar, sim, muitas vezes para isso. Mas o que a gente vai fazer com esse trabalhador da Petrobras? Primeiro, que quando a gente fala de uma transição, a gente não está falando de uma transição de A para B. A gente está falando de uma transição grande, de uma transição que envolva vários setores. Então, quando a gente fala, olha, talvez o emprego melhor não seja para o futuro na indústria de combustível fóssil, nós estamos dizendo que existem N outros setores, como o setor de infraestrutura, quando a gente vê que muitas pessoas numa pandemia não têm condições de lavar as mãos, o setor de serviços, o setor de cuidados, é o setor em que mais a gente vê a importância que a gente não dá no dia a dia e que a pandemia também trouxe, como essa economia do cuidado ela tem funcionado e ela é importante. Transporte,
Se a gente está falando de não poluir, ou de diminuir as emissões, ou de zerar as emissões, nós estamos falando de investimentos massivos para que transportes públicos sejam utilizados em detrimento do transporte individual, e para isso a gente vai precisar alterar a nossa rede. Nós estamos falando de valorização do trabalho reprodutivo também, do trabalho não pago, que é o trabalho muitas vezes feito pelas mulheres. As mulheres têm um papel fundamental nessa transição, porque todo o conhecimento que elas têm e todo o não reconhecimento que nós temos até hoje, ele precisa vir à tona e vai vir à tona nessa transição justa. Agora, evidentemente, nós temos um governo federal que não nos ajuda nisso, mas também a gente tem várias iniciativas, sobretudo tratadas no governo dos estados do Nordeste, que vem atuando nesse sentido, que vem observando a possibilidade de investir em energia renovável e vem trazendo iniciativas, sim, nesse momento duro, para que a gente faça uma transição para aumentar a energia renovável na nossa matriz energética. Então, mesmo nessa situação, na nota tem exemplos ao redor do mundo, e muitos outros, né, existem, mas no Brasil existe sim hoje algumas iniciativas, eu diria que muito focada no Nordeste, devido à condição política do consórcio do Nordeste de ser mais progressista hoje, mas existe também a necessidade imperiosa dos trabalhadores e dos seus sindicatos colocarem sim os termos da transição justa na negociação coletiva, porque se isso sim hoje é defender empregos, porque os empregos poluentes, os empregos ruins, eles serão mal vistos e esses sim deixarão de existir. Então nós temos que lutar por mais e melhores empregos já. O risco é não haver emprego nenhum no futuro. Renata, é isso mesmo. A gente tem que atentar muito a essa temática. A gente vê, inclusive, já petroleiros se mobilizando aí para justamente deixar de lado, minimizar essa questão do combustível fóssil. Mas a gente volta a conversar sobre isso, que é um tema importante demais, Renata. De momento, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a economista do DIEESE, Renata Belzunces.